Nós nos conhecemos 3 meses antes da minha mãe falecer. E eu falo que tudo foi preparado por Deus, porque 1 ano antes eu tinha enterrado meu pai, sozinho, né? Sozinho, que eu digo assim, sem um suporte do meu lado. E 1 ano depois, eu enterrava a minha mãe, mas ele estava ali do meu lado, em todo momento. A minha mãe conheceu o Everton, validou, abençoou e partiu. E aí tudo na nossa vida foi muito intenso, mas o Senhor, Ele foi preparando os momentos, né? Tanto que passei pelo luto de uma forma, assim, inesperada, porque eu passei pelo luto, mas eu não fiquei no luto. 1 ano e meio depois nós estávamos nos casando. Menos de 2 anos nós já estávamos nos casando, porque eu falava para Deus que eu queria um homem para casar. Eu queria constituir família. Eu lembro de momentos que nós estávamos querendo contratar algumas coisas a mais e nós não tínhamos R$1. E Deus começou a colocar pessoas para nos abençoar. Ali eu tive a certeza que Ele estava do nosso lado. E eu que não acreditava, não conhecia, as provas começaram a acontecer tudo ali. E o nosso casamento foi isso, ele foi um sonho. E a gente viveu mais de um ano nesse sonho, nesse êxtase. Tudo lindo, viagem maravilhosa, tudo perfeito. E aí, câncer. Com 1 ano e meio de casados, e aí um dia fazendo o exame enfim, né, apalpando, eu identifiquei um nódulo na mama. Passei com uma médica, com uma ginecologista, ela me encaminhou com urgência para fazer uma punção e um ultrassom, tanto que o ultrassom eu fiz no mesmo dia. Benigno. Olha, tá aqui, volta daqui 6 meses, benigno, tá tudo bem e vida que segue. E eu lembro que durante as viagens, principalmente uma que eu estava em Minas Gerais, o até então nódulo, né, começou a crescer e ele começou a baular a pele. Ele começou já a ficar visível, o que era só palpável se tornou visível. Na hora que ele se tornou visível, eu falei, cara, isso não é normal. Isso não é normal. Marcamos em outro hospital com uma outra médica e aí essa médica já pediu uma biópsia. Ela falou, já vamos biopsiar. Ela até falou que poderia ser algo benigno, tem um tipo de nódulo que ele é um pouco mais agressivo, apesar de ser benigno. E marcamos a biópsia. A biópsia ela foi feita no dia 8 de novembro de 2018. E nessa data, enquanto eles coletavam ali, eu sabia naquela mesa que eu estava com um tumor maligno. Como que eu sabia? Pela expressão dos médicos, por eles pedirem o telefone da minha médica. E por eles pedirem várias amostras para testar. O que acontece naquele mesmo dia, a avó do Everton faleceu. E eu não podia dizer a ele que eu já tinha o diagnóstico, então eu guardei para mim. Eu fiquei quase 1 semana sabendo, né? A gente já imagina, mas eu não falei. Porque eu estava ali do lado do meu esposo durante todo o velório e sabendo que eu ia passar por algo que era maior do que eu imaginava. Enfim, depois veio o diagnóstico oficial. O Everton ele não queria acreditar, ele falava, vamos pegar outra opinião, vamos em outros médicos, deve ser um erro diagnóstico. E aí chega a conclusão de que o tumor ele era um tumor extremamente agressivo, ele tinha se multiplicado dentro da minha mama e somando ele já tinha 7 centímetros. Um dia eu conversei com Deus e falei, Deus, eu não entendo por que eu tô passando. Eu gostaria de não passar, mas que eu não pule nenhuma etapa, que eu precise passar.
mas que eu também não deixe de aprender o que eu preciso aprender. Há um propósito em tudo, a gente acreditava nisso, acreditamos. E eu sabia que havia um propósito para aquilo e eu não conseguia entender na hora, né? Óbvio, quando você está dentro do redemoinho, você não entende o que está acontecendo. E aí foi. E eu pedia para Deus, a única coisa que eu pedi para Deus foi que eu não gostaria de sentir dor. Eu tinha pavor à dor. E assim aconteceu. Foram 5 meses de quimioterapia em que eu fazia quimioterapia na segunda e na terça eu pegava um avião. Eu não tinha enjoo, eu não passava mal, eu comia de tudo. Na radioterapia foram 30 sessões, essa sim foi mais, foi mais agressiva porque de fato havia uma necessidade da troca ali da pele, mas eu não sentia dor. Então, chegou um momento que os próprios técnicos paravam, chamavam a médica para avaliar e perguntavam se era para seguir mesmo, porque estava tudo queimado. Só que aí eu colocava a mão e falava, eu não estou sentindo, pode continuar, eu não sinto nada. Eu não sentia. Mais uma vez eu senti que Deus estava do nosso lado, porque uma vez no quarto ela foi trocar de curativo e eu não aguentei. Eu chamei a irmã dela, eu falei, por favor, troca o curativo da sua irmã, porque estava muito queimado. Aí eu falei, não é possível que ela não está sentindo dor. Eu tava, mais uma vez, Deus ali do nosso lado. O Everton, ele não conseguiu olhar. Um dos momentos mais difíceis, né, pelo menos para mim, foi lavando o cabelo para ir para a igreja. Eu comecei a chamar, gritar, pedir ajuda pro Everton, porque o cabelo estava caindo e eu não conseguia pegar. Eu tinha um cabelo bem grande, bem comprido, e ele começou a embaraçar e conforme eu puxava ele saía os tufos, né? E aí eu acho que foi desesperador, porque ele ia ajudar e saía na nossa mão. E um dos meus medos ao longo do tratamento, e eu sempre trazia isso, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? E o tempo todo o Senhor preparou pessoas, preparou família, preparou irmãs, né? E preparou amigos. Eu nunca fui para uma quimioterapia sozinha. Eu não soube o que era estar numa quimio ou numa rádio desacompanhada. E eu lembro inclusive do meu mastro, que foi no quarto, e ele não costumava visitar os pacientes, mas ele foi. No caso da minha cirurgia, ele mesmo foi, e ele falou assim, cadê seu esposo? Eu falei, ele desceu, doutor, ele foi tomar um café e tudo. Ele falou assim, é bom mesmo, quero falar com você. E aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, tá preparada para quando tirar isso aqui, que era a faixa? Eu falei, olha, doutor, não sei, não vi ainda, eu sempre fui muito brincalhona. Eu falei, não vi, depende, né, mas até então sim. E ele falou assim, tá preparada se marido for embora? Ele é um japonês bem sério, né, um senhor bastante rigoroso. E aí ele virou para mim e falou assim, a maioria dos homens não aguenta. A maioria dos homens não aguenta. E você tem que estar pronta. E eu quero saber como é que está a sua cabeça se você tiver que passar por isso sozinho. Eu falei, olha, doutor, eu não sei dizer porque eu não estou nesta situação. Eu não me imagino nessa situação e não acho que o Everton seria essa pessoa. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu quero viver. Se tem uma coisa que eu quero, é viver. E se tem uma coisa que eu vou falar para o Senhor eu vou viver. A alta oficial, ela vem ano que vem, mas esse ano já veio uma das bênçãos mais lindas,
que é exatamente esse mesmo médico, esse mesmo mastologista que me acompanha até hoje, olhar para mim e falar assim, que foi agora em outubro, ele virou e falou assim: quantos anos fazem? Eu falei: 4 anos, doutor. Quero fazer a reconstrução. E obviamente que no coração era um desejo muito grande que eu tinha. E ele falou: você tá liberada, você não tem absolutamente nada, o nosso acompanhamento passa a ser anual e você tá liberada para reconstrução, você pode fazer. Isso para mim, assim, eu vou falar que eu saí daquele consultório que eu nem conseguia pisar, eu nem senti o chão, porque para mim ali já foi um grande indício de uma primeira alta, né, de uma primeira cura, de um primeiro diagnóstico de que, tá tudo bem, né? Chegamos até aqui e até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos levado a levar uma mensagem de vida, uma mensagem de cura, e que Ele é Deus, que apesar de todas as coisas, Ele é Deus. Não é só na abundância, não é só na prosperidade, Ele é Deus, inclusive quando nós estamos no deserto. Mas Ele é o nosso Deus.